Olá, a paz do Senhor para você que nos acompanha através dos vídeos. Na noite de hoje eu quero estar falando com você sobre a imagem e semelhança de Deus, que Ele nos fez com a sua imagem e a sua semelhança. No livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26, está escrito assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Pois bem, o Senhor Deus não é um fato a ser discutido, mas o Senhor Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. A semelhança nos trata do nosso caráter. Quando Deus fez o homem, Ele fez com um caráter semelhante ao de Deus. Embora o homem tenha se perdido por causa do pecado, embora o homem tenha sido contaminado com o pecado, ainda nós temos algumas características de Deus, que é no nosso caráter, que é uma coisa que não é uma escolha se eu vou nascer com isso ou não. E uma delas que eu quero destacar na noite de hoje é um dos motivos pelos quais o adversário das nossas almas, ele tem muita raiva do ser humano, ele tem muita raiva da humanidade e tenta nos destruir desde quando Deus nos criou. E um dos fatos pelos quais o inimigo das nossas almas tenta é porque Deus nos deu uma faculdade, nos deu uma capacidade, dentro dessa semelhança da imagem de Deus, dentro dessa semelhança com Deus, o Senhor Deus nos deu a capacidade de perdoar. E perdoar alguém é um ato sublime, é um ato de misericórdia, mas é um ato no qual nós somos mais abençoados do que abençoador. Se você ler o que está escrito no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 12 e o versículo 14, está escrito assim: Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. No 14 está escrito assim: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. O 15 está escrito: Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então essa é uma das características de Deus que ainda está intrínseca no ser humano. É uma das qualidades de Deus que ainda permanece no ser humano, mesmo que você tenha andado pelo vale da sombra da morte, mesmo que você tenha se distanciado de Deus, você não perdeu essa característica de Deus. E às vezes nós esquecemos de usar, ou negligenciamos esta capacidade, ou negligenciamos esta característica de Deus em nós. Você tem perdoado nesses últimos tempos? Lembre-se e saiba de uma coisa: o seu perdão da parte de Deus está vinculado ao perdoar a quem te ofendeu. Ainda no livro de Mateus você vai encontrar o Senhor Jesus dizendo que se você for levar a sua oferta, mas tiver uma contenda com o seu irmão, deixe a sua oferta, volte, acerte a sua dívida com o seu irmão, acerte a sua situação com o seu irmão, e depois você vem e faça a sua oferta. Então na noite de hoje que nós possamos refletir sobre isso, possamos pensar sobre esta característica de Deus que está em nós. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e coloque no seu coração o ato de perdoar. E exercite isso. É melhor para você do que para quem é perdoado. Deus vos abençoe em nome de Jesus.